Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero iniciar esse momento de adoração pedindo um pouco de oração para o nosso pároco, Padre Virgílio, que foi internado, que Deus o recupere o mais pleno e rapidamente possível, para que ele possa estar de novo fazendo as suas atividades presbiterais, para que a sua saúde seja restabelecida. Então, que essa seja uma intenção do nosso adoração. E já que foi essa primeira coisa que eu soube quando cheguei, vamos aproveitar então esse momento, antes de começarmos, para colocar aqui diante de Jesus todos os nossos enfermos e todas as nossas necessidades de saúde. Todos nós temos as nossas necessidades pessoais. Aliás, estou olhando aqui, fora os nossos músicos lá, o resto aqui parece que todo mundo já passou dos 50, Então, certamente a gente começa a sentir a força dos anos isso é uma ordem natural, fruto do pecado. Olha só, ninguém se dá conta disso, mas a morte entrou no mundo pelo pecado. Não é o pecado que nos faz doente, o pecado que a gente pratica, infelizmente, no dia a dia, Porque o justo peca 7 vezes ao dia. Não vou perguntar aqui para ninguém, mas eu acredito que aqui ninguém consegue fazer menos de 7, não é? E eu acredito que a maioria peca muito mais do que 7 vezes por dia. Apesar de que muitas vezes a gente confunde o que é o pecado com as nossas fraquezas, que nem sempre são pecado. Dizia um dos mais importantes santos confessores da história da igreja. Acho que a história da igreja teve 2 santos que foram notórios por serem grandes confessores. Padre Pio, que o presidente chegou a colocar uma linha férrea para poder transportar as pessoas da França para que pudessem, ao contrário, Padre Pio, na Itália, que milhares de pessoas iam para se confessar, e o cura de Arnes, cujo imperador chegou a pôr uma linha férrea para poder levar as pessoas, tamanha era a busca por se confessar com ele. E esse santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, um determinado momento nas suas orações, ele era um homem muito místico, muita penitência, pede a Deus que lhe mostre os seus pecados. E em seguida, Deus lhe concede uma parte do seu pedido, diz ele. E a sua oração em seguida, vocês já devem ter ouvido falar, não sei se já ouviram, ele fala: Senhor, me dá graça para esquecer o que eu vi. Porque a gente não tem ideia do tanto que a gente ofende a Deus, ofende o próximo, ofende a nós mesmos. E o pecado, que não é esse, que é o que a gente pratica, mas é a origem de todos os males, é que gerou a morte no mundo. E a doença nada mais é do que uma extensão da morte. É duro falar isso, mas é. A menor das doenças já é um sinal de morte, é algo que não está bem em nós, é um desequilíbrio dentro de nós. Tenho certeza de que todos aqui têm algum tipo de desequilíbrio físico,
Mas nesse momento, coloque não apenas você e a tua saúde, mas a saúde de todas as pessoas que Deus te inspirar agora a lembrar-se delas. Estende a sua mão e pense um pouquinho que pessoas você quer colocar agora sobre o altar, que você sabe que estão precisando de que Deus lhes conceda saúde do corpo e saúde da mente também, mas principalmente do corpo. Fale com o Senhor, que Ele possa já ir recebendo nesta adoração esse pedido particular por alguém que você sabe que está enfermo, ou pela sua própria saúde, ou pelas duas coisas. Senhor, nós te entregamos agora neste altar todos os enfermos que nós lembramos agora, começando pelo Padre Virgílio. Quero me lembrar de todas as pessoas que têm me procurado para pedir orações pela sua saúde. Pessoas que têm sofrido, Senhor, com doenças que a medicina não tem encontrado boas soluções. Pessoas que têm sofrido porque não têm encontrado bom diagnóstico e nem bom prognóstico. Senhor, pessoas que têm sofrido porque não têm conseguido encontrar o atendimento médico necessário. Senhor, pessoas que têm sofrido porque a doença faz sofrer. Então nós te pedimos agora, Jesus, age para poder nos curar, nos trazer equilíbrio, Senhor, equilíbrio da mente, equilíbrio do corpo, equilíbrio, Senhor, no nosso sangue, equilíbrio, Senhor, nos órgãos internos do nosso corpo. Todas as enzimas, Senhor, vai agindo para curá-las, vai tocando, Senhor, no fígado, no estômago, na bexiga, no intestino, vai agindo, Senhor, eu te peço, na vesícula. Toma conta, Senhor, agora, vai agindo nos pulmões. Senhor, te peço, todas as vias aéreas superiores, sinusites. Senhor, peço a graça da cura, Jesus, em todo o organismo, Senhor, destas pessoas. Peço, Jesus, dores nas juntas, dores nas cartilagens, dores nos ossos, fraturas, toda e qualquer ação, Jesus, que tem feito meu irmão e minha irmã que eu apresento neste altar sofrer, Jesus. Te peço, Senhor, pelas alterações orgânicas, diabetes, colesterol, cansaços, fibromialgia, arritmias, problemas no coração. Te peço agora, Jesus, nesta adoração, adorando a Ti que és perfeito, a saúde para todos, o útero, todas as funções, Senhor, reprodutoras do ser humano, tudo que possa de alguma maneira, Senhor, estar precisando de uma ação poderosa do Teu Espírito, envie agora, Senhor, aqui na adoração, para que estas pessoas tenham mais saúde. Toca células, Senhor, células cancerosas, células enfermas, vai curando, Senhor, problemas no couro cabeludo, nas vistas. Senhor, te peço, doenças nos dentes, tudo, Senhor, que é necessário para viver melhor. Sabemos que Tu nos destes a ciência para nos ajudar, mas nem todos têm este acesso. E mesmo com acesso, nem todos conseguem solução. Então eu te peço, Senhor, agora, envia o Teu poder e a Tua graça para nos conceder saúde suficiente para cumprirmos as Tuas metas, para cumprirmos os Teus propósitos para cada um de nós. Eu me entrego agora nas Tuas mãos, Senhor, para te pedir saúde, Jesus. Abraça o teu corpo, relembra as pessoas por quem você está pedindo, pessoas queridas que você sabe que estão sofrendo, pessoas que não têm alcançado também os seus desejos por problemas de saúde, e pede a Jesus agora por elas e por você.
Senhor, os que te procuravam na Judéia e na Galileia, ali na porta da casa de Pedro, conforme nos narra o evangelista São Marcos, todos foram curados. Senhor, aqueles que te procuravam não saíam de mãos vazias, e mesmo, Senhor, aqueles que nem te procuravam, mas que os amigos procuravam, tu também esticastes a tua mão de cura e de restauração. Por isso, Senhor, nós te pedimos, age, Senhor, em todos os enfermos, Senhor. Esse é o pedido especial deste momento, Senhor. Cura-os, Senhor, e cura-nos, Senhor, de todas as nossas enfermidades. Todos os que vão acompanhar, Senhor, pelo YouTube, possam também ser alcançados nesta adoração. Esse momento pelos enfermos, Senhor, possa ser um momento de restauração poderosa e profunda, Senhor. Queria só compartilhar um pequeno texto para essa nossa adoração. É um texto que está na primeira carta de São Pedro. São somente um versículo, mas eu acredito que ele pode nos orientar nesse momento de adoração e na nossa vida. Está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, no versículo 5 também. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Palavra do Senhor. A primeira parte do texto é endereçada aos jovens. Talvez não seja a palavra mais adequada para nós aqui, que não somos tão jovens assim. Mas a segunda parte é para todos e é uma citação. Por que eu escolhi hoje nessa oração uma primeira parte para os jovens e a segunda parte que é o que São Pedro está querendo deixar claro para aqueles jovens? Ele está escolhendo um texto que é universal, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E ele fala aos jovens porque quando a pessoa é mais jovem, ela tem a impressão de ser superpoderosa, que nada vai lhe acontecer, que ainda terá muitos anos pela frente, portanto ela pode fazer, arriscar e gastar suas energias e não se cuidar. Ela não tem toda esta visão do mundo e da história. Quem passa os anos sabe que tudo tem consequência, não é verdade? Às vezes eu converso com atletas e em virtude do trabalho do meu genro, e estes atletas sabem que o desgaste, como são atletas de alto rendimento, virá. Uma coisa é você fazer um exercício para manter a boa saúde, o outro é para poder competir, e automaticamente você sabe que você vai ter um desgaste grande do seu organismo. E a gente olha os jogadores, olha os esportistas, quanto tempo não surgem lesões e lesões sérias. É normal que isso aconteça, e o sentimento é: eu vou conseguir fazer tudo isso. E que bom
que isso aconteça no meio dos jovens, mas São Pedro faz questão de pôr a gente no lugar da gente e dizer: Deus não suporta o soberbo. Deus não suporta aquele que acha que pode tudo, aquela que acha que pode tudo, aquele que acha que não precisa dos outros, que não precisa de Deus. Às vezes as pessoas falam: não, eu sei que eu preciso de Deus, mas nós todos, não 100%, não gostamos de depender dos outros. Ter que pedir um favor, então, é algo muito difícil, não é mesmo? Porque ao ter que pedir um favor, você se coloca numa condição inferior, não é? E assim, a natureza humana cada vez mais enche as pessoas de um estado de eu estou certo. A minha opinião é a que é verdadeira. O que eu acho é o que é e serve para tudo. A gente, se bobear, é nós mesmos uma dessas pessoas. E o Senhor quer nos insistir diante dele, que parece frágil. Não tem momento mais incrível do que o da adoração ao Santíssimo Sacramento, porque se algum de vocês vier aqui, pegar o ostensório e sair correndo, o que nós vamos fazer? Correr atrás de vocês. Mas e o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, que você está correndo, não podia fazer nada? Poderia. Por que não faz? Porque Ele decidiu se submeter a pessoas que não são confiáveis, como nós que não somos confiáveis. Por que a queda dos anjos aconteceu uma única vez? Porque a natureza dos anjos é irreversível. Enquanto que a natureza humana é uma natureza que a gente cai, demora, mas levanta, reconhece, cai em outros pontos, não é verdade? Porque nós, ao contrário, somos muito frágeis. E Deus então vai dizendo: toma consciência de que você é limitado, é pequeno, e não te aproxime de mim com soberba. Não se aproxime de mim achando que eu te devo algo. Não se aproxime de mim achando que você tem merecimentos. Olha, isso é pesado, mas nós não temos merecimentos para dizer que, ó Senhor, eu mereço que você resolva esse problema para mim. Ó Senhor, eu mereço que você cure a minha vida, meu filho ou quem quer que seja. Não merecemos, não. Se aproximar de Deus sem esta consciência de que não merecemos, de que somos frágeis, de que precisamos, de que somos verdadeiros esmolers, pessoas que precisam de esmola de Deus. Se aproximar com essa humildade, porque Ele resiste ao soberbo. Significa, nem chega perto de mim, nem vem aqui me adorar, falar tuas coisas, que eu não tenho interesse em abrir meu coração para você. E aí ele complementa: mas dá sua graça ao humilde. Dá sua graça ao humilde. Talvez uma das experiências mais bonitas do Antigo Testamento seja a mãe de Samuel chorando, não é? Porque era estéril, no templo, tomando uma bronca do sacerdote. Fala: você veio bêbada aqui, o que você está aí? Está bêbada? Vai curar a tua bebedeira, fica aí parecendo maluca, se descabelando, chorando desse jeito.
Ela diz: não, meu Senhor, eu derramo minha alma diante de Deus. E o que Deus lhe deu? Lhe deu o filho esperado. E com quem ela deixou o filho? Com aquele sacerdote irado que foi desfazer dela. E nada é do que o maior profeta do Antigo Testamento, Samuel, para o povo de Israel. Então, que nós possamos nos dobrar, nos humilhar diante do Senhor. Vamos ficar de pé um pouquinho. E tenta fechar teus olhos e fazer uma profunda reverência interior para o Senhor. Senhor, nós queremos dizer que nem sabemos como ser humildes. Nos acostumamos neste mundo competitivo a querermos ser mais do que os outros, a querermos ter mais reconhecimento, a querermos ser melhores do que os outros. Neste mundo, Senhor, tão competitivo, nós perdemos a noção de que, diante de Ti, nós devemos ser o menor, aquele que mais precisa. Gosto muito de lembrar a todo mundo que, por alguma razão, que às vezes eu acho até que não era de Deus, a congregação de São Francisco de Assis tornou-se conhecida como os franciscanos, não é verdade? Você tem os franciscanos capuchinhos, os franciscanos reformados, os franciscanos conventuais, e assim inúmeros ramos dos franciscanos. Mas não foi essa a ordem que Francisco fundou. Alguns daqui sabem. Ele fundou a ordem dos irmãos menores. Olhe só, não foram franciscanos. Era a ordem dos irmãos menores. E como é que ele começou? Como é que viviam os primeiros irmãos menores? Iam viver com os mendigos na rua. Já imaginaram isso? Vamos imaginar os dias de hoje, onde o morador de rua dá tanto trabalho, tantos drogados, tantos criminosos às vezes na rua. Pois é, e aí? Você acha que naquele tempo eram bons moradores de rua? Não sei não. Só sei que Francisco dizia que eles tinham que ser os menores, os menores. Inclusive, não podia estudar, porque quem estudava se tornava mais importante do que quem não sabia nada. Claro, o mundo mudou, mas o espírito de ser o menor para estar diante de Deus não mudou. Então fala com o Senhor agora e fala: Senhor, eu estou aqui porque eu sou um necessitado, uma necessitada. Eu não estou aqui porque eu tenho algo para te dar. Eu estou aqui porque eu preciso de Ti, porque adorar-te me abençoa, porque adorar-te me restaura, porque adorar-te me conforta. Senhor, eu estou aqui porque Você é grande e eu sou pequeno, porque Você é maravilhoso e eu sou, Senhor, sem valor. Diante de Ti não tenho nada, Senhor. Preciso completamente de Vossa misericórdia para me alimentar, para me vestir, para falar, para caminhar, para me divertir,
para fazer as minhas coisas, eu preciso de Ti muito, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Quero pedir desculpa para vocês, mas vocês são pequenos. Maiores que eu, mas pequenos. E para estar aqui com Ele, a gente tem que ser pequeno. Resisto aos soberbos, Deus diz. Dou minha graça aos humildes. Oria la barixeri canta la barala Chandra la barala heria la barala sheria la baricanta la barala heria la Chandra la barala heria o heria la baristeri canta la barala Chandra la barala Chandra la barala Chandra la barala heria. Escravo eu fui, Ele é grande. e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo. Tribulações nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Tem um santo de nome Pedro, mas não é o nosso São Pedro, primeiro Papa, da Igreja Ortodoxa, na verdade, ainda quando não havia a divisão. E ele dizia o seguinte, traduzindo de maneira livre a sua frase, que era em alguma das línguas eslavas ou russo. Ele era daquele lado do mundo. Ele dizia, como os homens, no caso homens e mulheres, são bobos, porque um único dia que não existisse uma Eucaristia consagrada no mundo, o mundo deixaria de existir. É uma profecia muito forte. Talvez as pessoas não acreditem no que ele falou. Eu tenho certeza de que ele estava certo. Um único dia que todas as hóstias do mundo tenham sido destruídas, desaparecidas, e que ninguém celebre nenhuma Santa Missa para consagrar uma, o mundo deixaria de existir. Porque Ele sustenta o universo. Você vai dizer, mas antes de Jesus vir ao mundo e de ter entregue seu corpo na Santa Ceia, não tinha isto.
mas já era Deus quem sustentava o mundo e aquela aliança terminou. E esta é a nova aliança. E é uma aliança feita no corpo de Jesus, através da sua morte e ressurreição. Muitos cristãos acham que o mundo subsistiria sem Jesus eucarístico, porque são cristãos que não acreditam em Jesus e na sua presença eucarística. Mas aqui não é uma questão de acreditar, é um fato. É aquela história de avisarem você: olha, a sua casa vai ter um terremoto bem na sua casa, saia daí. Aí você diz: eu não acredito nesses aparelhos sísmicos aí, isso é tudo bobagem. Aí você não sai, a tua casa cai, você morre e diz: ah, mas eu não acreditava. Não é um ad fé, é uma verdade. Sem Ele não tem mundo. Sem Ele não tem nada que vale a pena. Por isso estamos aqui para adorá-lo. Por isso estamos aqui para dizer: Senhor, fica conosco. Lembram-se dos discípulos de Emaús? Lembram-se? Jesus caminhando com eles e eles não o reconhecendo, não sabiam que era Jesus. Eles até falam: você é o único forasteiro que não sabe nada do que aconteceu, e tentam explicar para Jesus o que aconteceu com Jesus. E quando Jesus lhes explica tudo, entra na sua casa, o que Jesus faz? Parte o pão, faz Eucaristia. E aí o que diz Jesus? E o que eles dizem? Senhor, não vá embora, porque se tu fores, se ficares, a noite não virá, mas se fores embora, a noite acabará. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, Senhor. Te glorificamos, porque sem ti o mundo não existiria. Porque a noite, Senhor, viria sobre nós avassaladora e os dias de escuridão nos cobririam, como dizia Joel. Como nos dizia Malaquias, a terra coberta de escuridão, a lua em sangue. Senhor, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Pede para Jesus ficar com você, mesmo depois que você sair daqui, Jesus voltar para o sacrário, que Ele fique com você. Fique com estes enfermos que nós pedimos oração hoje, Senhor, aqui como nossa primeira oração. Fica conosco, Senhor. Dá-nos um coração que reconhece a Tua grandeza, Senhor. Dá-nos um coração humilde, Senhor. Ori alabaria larexeri, canta alabarala. Xandara alabarala. Tu és tudo, Senhor, para nós. Tu és o sentido da nossa vida. Tu és o objetivo da nossa caminhada. Tu és a razão de viver, Senhor. Dá-nos as forças para vivermos o Teu projeto. E dai-nos as graças que precisamos, Senhor, para viver nesse mundo. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. Vai falando com o Senhor, do teu jeito, humilde, aí onde você está. Falando com Ele as coisas que só Ele sabe, só Ele conhece, só Ele entende.
Deus amado, Deus querido, Deus santo, Deus poderoso. Tu és tudo, Senhor, Tu és toda unção e poder. Tens todo o poder, Senhor, de tocar cada um de nós no profundo do nosso ser. Vai enchendo, Senhor, com a Tua presença esta igreja, vai enchendo, Senhor, com a Tua presença cada um de nós. Pai, Senhor, agindo sobre as nossas vidas, Senhor. Graças e louvores se deem em todo momento. Graças e louvores se deem em todo momento. Graças e louvores se deem em todo momento. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.